Vamos adiante. A gente vai falar agora sobre os mecanismos de defesa do ego, que é a realidade como ela não é. Para a gente falar um pouquinho sobre esse mecanismo de defesa, a gente tem que falar da angústia que esse ego sofre diante dessa pressão entre os desejos que são provenientes do id e da, desse limite imposto pelo superego, né? Da culpa, né? E a realidade. Então, o ego ele está pressionado por todos os lados a tomar uma decisão, a tomar uma ação, né? E isso é muito angustiante para o indivíduo. Então, existem alguns mecanismos de defesa do ego que Freud trouxe de forma muito clara, que são mecanismos para aliviar a angústia do ego e para que ele se mantenha íntegro. Porque diante de uma angústia muito grande, o ego pode haver uma dissociação e ele ter, por exemplo, um surto psicótico, né? Uma dificuldade de se vincular com a realidade, de perder a noção de realidade diante de uma angústia muito grande. Então, os mecanismos de defesa, embora sejam mecanismos que distorçam a realidade, por isso que a gente diz que é a realidade como ela não é, né? Eles são mecanismos que todos nós fazemos para proteger o ego, né? Existem alguns mecanismos que são mais neuróticos e outros mecanismos que são menos neuróticos, mas todos nós fazemos todos eles, tá? É importante a gente ter essa consciência, essa noção que Freud falou a respeito da neurose como sendo o nosso funcionamento. O nosso funcionamento é um funcionamento neurótico. A partir do momento que a gente nunca está satisfeito, a gente está falando de neurose, tá? Nós sempre estamos em busca, é como se nós estivéssemos sempre incompletos. Isso é neurose, né? E existem alguns funcionamentos mais adoecidos diante disso do que outros, né? Mas todos somos neuróticos, a gente fala só de um nível de neurose, tá? Então, para a gente falar de mecanismo de defesa, o primeiro mecanismo de defesa que traz aqui para vocês é o de repressão, que é essa omissão da memória de recordações ou sentimentos. Então, algo vem na minha memória, eu me lembro de determinada coisa, ou determinado sentimento, e aquilo é tão inaceitável ou gerador de culpa que eu vou reprimir, eu vou jogar isso no meu inconsciente. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, Manuela, ao perceber, se dar conta que estava sozinha com o seu cunhado, é tomada por um desejo avassalador e diante da angústia que ela fica pelo desejo e a culpa que ela sente, ela vai colocar esse sentimento no inconsciente e não vai, ele vai ficar lá no inconsciente, não que ele vai ficar inativo, porque Freud já dizia que tudo que está no inconsciente está agindo nas nossas ações. Então é como se a gente jogasse num porão que tem uma porta de aço, o desejo fica lá, ó, esmurrando, e ele vai sair de algum jeito, né? Então, esse sentimento e essa memória pode ser colocado no inconsciente, que é o que a gente chama de reprimir. Então, esse desejo pode ter sido reprimido, essa atração pelo cunhado é reprimida e vai se manifestar de outras formas, na medida em que o superego dela permita, né? Esse desejo vai se manifestar de outros jeitos, tá? Um outro mecanismo de defesa é a racionalização, que são explicações altamente racionais para fatores emocionais e motivacionais para trazer um alívio para o ego. A gente pode usar esse mesmo exemplo da Manuela. Ela, por exemplo, ela vai e resolve fazer uma proposta para o cunhado mesmo de sair com ele, né? E para lidar com a culpa que ela sente com relação a isso,
ela se apega em algum detalhe da irmã e fala: "Ah, mas também ela me não quis me emprestar tantos reais, então é mais do que merecido". Ou uma vez ela quebrou um celular, então é mais do que merecido. Isso é uma racionalização. Explicações que tentem justificar, desculpas que eu arrumo racionais para poder eu dar conta de suportar a uma ação que eu fiz ou lidar com determinado sentimento ou desejo, tá? A gente faz muito racionalização, é muito flexível, é lógico. A gente, quando a gente, por exemplo, um indivíduo não paga o imposto e diz que ele também não paga porque o governo vai roubar, é uma racionalização, tá? Então é sempre, esses mecanismos eles fazem parte do nosso cotidiano e é uma forma da gente ficar livre, por exemplo, da culpa. Tudo que a gente usa de desculpa para ficar livre de uma culpa, a gente está racionalizando, tá? Esses mecanismos de defesa geralmente eles são inconscientes, tá? E a gente não tem muito controle sobre isso, tá? O isolamento é quando a gente isola afetivamente um acontecimento. Eu gostaria de trazer um exemplo para vocês que é muito elucidativo a respeito desse mecanismo de defesa. Todo mundo já ouviu falar que às vezes fulano perdeu um ente querido e diz: "Ah, mas a pessoa ela nunca, ela parece que não estava sentindo nada. Ela parece que nem se importou com a morte do outro, agindo como se nada tivesse acontecido numa frieza". Isso é um mecanismo de defesa que se chama isolamento, né? O indivíduo isola afetivamente um acontecimento. É como se fosse completamente adormecido aquilo que aconteceu. Eu gosto de trazer um exemplo, quando eu vou falar de isolamento, que dá para a gente entender como que é esse funcionamento psíquico mesmo da dinâmica inconsciente, tá? O inconsciente é atemporal, tá? Vocês vão ver na Wiki, que eu pedi para que vocês fizessem sobre essas pesquisas, que o inconsciente é atemporal. O que aconteceu quando a gente tinha é, 1 mês de idade, 5 anos de idade, é como se tivesse acontecido hoje. Como eu me sinto é exatamente da mesma forma. O tempo não atenua as questões inconscientes. Eles continuam funcionando da mesma forma. E então, para trazer esse exemplo de isolamento, que reflete aspectos do funcionamento do inconsciente, eu vou trazer a história de uma mãe que ser mãe é algo que demanda muita dedicação e um esforço às vezes que supera a capacidade física que a mulher tem de ter que dormir, de ter que descansar. E às vezes a mulher vai no limite da capacidade física dela e está em exaustão e tem que cuidar dessa criança, né? A maternagem faz parte da maternagem isso. E é muito comum as mulheres se culparem muito durante esse período, porque elas têm pensamentos que são naturais, né, previstos em alguém que está tendo que lidar com seus limites físicos, né? Que é, para que eu fui inventar de ter um filho, né? Esse menino podia tanto alguém, eu não queria estar cuidando dele agora, né? Esse tipo de pensamento que é flexibilizado o indivíduo ter, a mulher ter, a partir do rigor do superego que essa mulher tem, ou seja, dentro qual foi a educação que essa mulher teve, os valores morais que ela teve e que vai definir o que é suportável para ela ou não lidar, né? Então, nessa história, nesse exemplo que eu estou trazendo, era uma mulher que, nesse estado de exaustão, ela pensou que talvez, se o filho de repente morresse, ela não, ela ia poder descansar, né? E é lógico que para essa mulher, esse pensamento foi algo inaceitável dentro dos valores que ela foi criada, que ela acreditava, dentro dos valores morais dela.
esse pensamento é inaceitável, então ela reprimiu, foi para o inconsciente esse pensamento. Mas tudo que está no inconsciente é parte do funcionamento dele, não importa se foi real, não importa se ela só pensou, que ela não desejou de fato a morte desse filho, mas foi um desejo que passou na cabeça dela. E ele tem um funcionamento para esse indivíduo, tá? Ele, dentro do inconsciente, tudo que é pensado é gravado. Não importa a dimensão que isso tem na vida do indivíduo, né? Então, esse pensamento que essa mãe teve foi reprimido, foi colocado no inconsciente. E de repente, um dia, esse filho morre, já adulto. Esse filho morre. E essa mãe, de repente, tem que lidar com o seu desejo satisfeito. Lembra que você desejou que seu filho morresse? Agora o seu desejo está satisfeito, você pode descansar. É para lidar com essa angústia que existe o isolamento como um mecanismo de defesa. Então, eu prefiro não sentir nada do que eu ter que lidar com o mínimo prazer de ter o meu desejo satisfeito do meu filho ter morrido, tá? Eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem como funciona a dinâmica desse mecanismo de defesa e isolamento, tá? É algo que vai muito além só de desculpas e de algo que é tirado da consciência. É algo que envolve toda uma dinâmica inconsciente e que justifica as formas como a gente sente e age no mundo, tá? Então é algo que é muito além do que somente desculpas. Então, quando a gente fala de mecanismo de defesa, a gente está falando de distorções da realidade que são feitas para que o nosso mundo interno, basicamente inconsciente, vai regendo de uma forma que a gente suporte a lidar com a realidade. Ou seja, a forma de eu conseguir lidar com o mundo que me apresenta real e o mundo interno é por meio desses mecanismos de defesa e das angústias que o ego vai tendo que lidar diante disso, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre sublimação, que é esse mecanismo de defesa, o próximo. É um mecanismo de defesa extremamente importante, e a gente já vai ver ele no próximo vídeo.